Bom dia, meu povo, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Tudo bom aí com vocês? Nesse sabadão maravilhoso, sábado hoje, 17 de fevereiro de 2024. Glórias ao nosso Deus. Eu estou feliz porque Deus, o Eterno, o Supremo, o grande eu sou, tem nos dado esse privilégio de poder estar aqui mais uma vez, na manhã desse dia, nos regozijando em Deus, nos alegrando e agradecendo pela noite abençoada que Ele nos deu, agradecendo a Ele por essa vida, por esse ar que respiramos, agradecendo a Ele pelo seu grande amor. Quando nos colocamos diante do Senhor, a primeira coisa que nós temos que falar com Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é agradecer a Deus por esse grande amor que Ele tem com a humanidade, que Ele tem com cada um de nós. Esse amor que ninguém consegue explicar, o grande amor de Deus. Porque o homem tem livre arbítrio para fazer o que quiser e Deus continua amando o homem. Isso é maravilhoso, gente. Não tem porquê nós não agradecermos. Nessa manhã, vamos agradecer o nosso Deus, orando ao nosso Senhor, falando com o nosso Senhor. Nós não conhecemos outro meio de comunicação a não ser a oração. É o único meio de comunicação que nós temos para falar com Deus. Então, vamos falar com Deus nessa manhã. Convido a você a estar na sua casa, nessa hora tão cedo, são 6h32. É cedo, mas estamos aqui. E Deus é fiel em nossas vidas, então vamos que vamos. O Senhor está conosco nesta marcha, nesta luta, nesta guerra. Ele jamais desamparará os seus filhos. Deus não desampara ninguém. Agora, o homem que se afasta de Deus, Deus nunca se afasta do homem. É o homem que se afasta de Deus. E se o homem se afasta de Deus, automaticamente Deus também se afasta. É isso que o apóstolo Tiago diz. Ele diz que se nós chegarmos a Deus, Deus chega a nós. Então, nós que precisamos chegar a Deus, não é Deus que precisa chegar a nós. Deus ele já está dando essa oportunidade de nós podermos chegar a Ele. Então, vamos chegar a Deus, vamos buscar a Ele, vamos estar pertinho dEle. Vamos dizer, Senhor, estou aqui. E o Senhor assim nos traz para nós, concede a nós o que nós precisamos. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, Deus de glória, Deus soberano, o eterno santo, o adorado, o Deus que é adorado no céu e na terra. Nessa manhã, ó Deus eterno, estou aqui mais uma vez agradecendo a Ti por essa dádiva, por esse privilégio, de poder ter deitado, dormido e acordado, Senhor, que o Senhor tem me sustentado. Agradeço a Ti pela minha vida, pela vida da minha família, de toda a minha parentela. Agradeço a Ti, Senhor, porque Tu é grande, Tu é maravilhoso, Tu é tudo nas nossas vidas. Agradeço a Ti pela oportunidade que o Senhor nos deu, de poder estar aqui, de poder Te servir, Pai. Em meio a tantas falhas, a tantos erros, estamos sempre tentando acertar, meu Deus. E que o Senhor venha nos ajudar, venha nos abençoar, venha nos dar força, coragem, disposição, Senhor, para continuarmos nessa marcha, pois sabemos que o Senhor está conosco. Deus eterno, nesta manhã, meu Deus, descendo a Ti, Pai, pela nossa nação, pelas nossas autoridades civis, eclesiásticas, militares. O Senhor venha abençoar com a bênção da cura, da libertação, a bênção da salvação, Pai. Abençoa a nossa nação, nossas autoridades, as famílias enlutadas, consola os corações. Aqueles que estão enfermos, Deus levanta desse leito de enfermidade. Cura, Senhor, essa pessoa que está enferma, meu Deus. Arranca, Senhor, dessa cama, com saúde, meu Deus. Dá saúde, Pai. Da vitória, da graça. Deus, as famílias que estão buscando a Ti, Senhor, para ver a cura do seu parente. Deus, entra com a ação de cura. Remove as doenças. Tira, lança por terra, Pai. O poder na autoridade do Teu nome. Deus abençoe os nossos amados amigos e irmãos que apoiam o projeto Live na Minha Casa.
O Senhor, na manhã desse dia, entre com providência naquilo que eles precisam. Nesta manhã, eu te agradeço. Eu te agradeço mesmo, porque tu és fiel. Muito obrigada por tudo, meu Senhor. No nome do Senhor Jesus. Fala conosco. Precisamos ouvir a sua voz e colocar em prática o que o Senhor assim tem para nos ensinar nessa manhã. E eu só tenho a te agradecer no nome de Jesus. Amém, amém e amém. E graças ao nosso Deus. Graças a Deus, meu amado, meu querido, minha amiga, você que está aniversariando esse sabadão, 17 de fevereiro de 2024. Eu desejo para você muita paz, muita alegria, muita felicidade. Que Deus, na manhã desse dia, venha estender as mãos de bênção sobre a sua vida, sobre o seu lar. Que você possa ser feliz sempre com Deus em sua vida. Que só Deus nos traz essa felicidade através do seu Filho Jesus. A morte de Cristo nos deu o direito de sermos felizes, de sermos salvos. A morte de Cristo nos deu o direito de passarmos pela porta da graça e nos regozijarmos sempre, nos alegrar sempre no Senhor. Deus nos deu esse direito através da morte do seu Filho Jesus. Então, o que eu desejo para você. Parabéns pelo seu aniversário. Muita felicidade. E o melhor de tudo, muitos anos de vida. Muitos anos de vida, muita saúde. Gente, o que nós precisamos é de muita saúde, muitos anos de vida, muitos anos de paz. Se Deus está nos proporcionando muitos anos, está nos dando esse privilégio de vivermos mais, então vamos aproveitar e viver com Cristo em nossas vidas. Então, meus parabéns pelo seu aniversário, maravilhosa, de glória, de bênção. Deus grande, fiel. Como é bom estar na presença de Deus. Nosso vocabulário é muito pobre para isso. Às vezes não temos vocabulário para nos expressarmos diante de algo tão grande, tão especial que Deus concede a nós, seres humanos. Então, meu querido, na manhã desse dia, nós vamos fazer uma meditação linda aqui da palavra de Deus, no livro de Números, no capítulo 12. E nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 14. Eu tenho certeza que Deus, na manhã desse dia, tem muito para nos ensinar. E nós só temos que aprender de Deus. Nós só precisamos aprender e praticar aquilo que Deus nos ensina. Porque nós não temos que ser simplesmente ouvinte. É isso que a palavra do Senhor diz, que nós não temos que ser simplesmente ouvinte, nós temos que ser praticantes também. Não basta apenas nós simplesmente ouvir a palavra de Deus e não praticarmos. Então, nós precisamos ouvir e nós precisamos praticá-lo. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Então, nessa manhã, meu querido, minha querida, vamos ler a palavra do nosso Deus e vamos pedir ao Senhor que nos ensine e fale aos nossos coraçãozinhos nessa manhã. Olha só que lindo, vamos ver aqui, olha o que diz a palavra do Senhor. A partir do versículo 3, vamos ler até o versículo 14, olha o que diz. E era o varão Moisés muito manso, mais de que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiverdes temor de falar contra o meu servo, contra
Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Chamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 vezes, 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Que linda, né, gente? Olha, lindo demais. Essa palavra é maravilhosa, é linda. E Deus tem algo para nossos corações na manhã desse dia. Ele quer nos ensinar. Mediante essa palavra que nós lemos, Deus coloca em nossos corações um tema muito especial, um tema muito lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Há um tema que Deus traz para nós na manhã desse dia. Crítica e confrontação andam juntas. Crítica e confrontação andam juntas. Nós somos criticados, somos confrontados, somos perseguidos e etc, etc. Mas isso não é o importante. O importante é saber que em meio a tantas críticas, em meio a tantas confrontações, em meio a tantas perseguições, nós estamos guardados por Deus. Deus está conosco. Ele não sai do meio da guerra, não, gente. Ele está na guerra, comigo e com você. Não importa o que está acontecendo nesta guerra. Não importa se está forte a guerra. Não importa como está a situação. O que importa é que Deus está conosco nesta guerra. Deus está conosco em meio às críticas. Deus está conosco em meio às confrontações. Deus está conosco em meio às perseguições. Então, é só confiar, é só acreditar, é crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. E a gente lendo essa palavra aqui, esses versículos, do capítulo 12, versículo 3 até o versículo 14, a gente vê que um servo de Deus, líder, pessoas que fazem a obra do Senhor, podem contar com 2 verdades. A primeira verdade é a crítica. A crítica, somos criticados. E a segunda verdade é poder entender e saber que a crítica sempre muda o servo do Senhor. A crítica sempre muda o líder. A crítica, ela vem para mim e para você, para a nossa edificação. Para que nós venhamos a estar mais firmes no Senhor, buscando mais o Senhor. Da maneira que somos criticados, devemos nos levantar mais ainda. Devemos fazer mais a obra do Senhor, porque a crítica, ela vem para mudar as nossas vidas para melhor, espiritualmente falando. Porque da medida que alguém nos critica, nós chegamos mais pertinho do Senhor. Isto é, se servimos a Deus de verdade, se nós somos verdadeiros servos de Deus, assim como Moisés, que foi o mais manso que o Senhor encontrou na terra. Moisés foi o homem mais manso que havia sobre a terra. Já pensou? O homem mais manso em meio a tantas pessoas que existiam no passado. Muitas pessoas. Então, Moisés era o único mais manso sobre a terra. É isso que diz a palavra do nosso Deus. Moisés era o mais manso, era o mais humilde. Que maravilha, né?
poder nesta manhã nos depararmos com essa palavra, com essa mensagem de Deus para o nosso coração. É lindo demais, né, gente? Depararmos com isso. Deus é fiel, Deus é santo, Deus é grande, Deus é rico, Deus é nossa vida. Nós somos sustentados por Deus. Então, são duas coisas, duas verdades. Com certeza vamos ser criticados sempre. Mas a segunda verdade é que essa crítica muda as nossas vidas e muda para o melhor. Ah, sou criticado, não quero mais ir para a igreja. Ah, sou criticado, não quero mais pregar, não quero mais falar a palavra. Ah, alguém sorriu de mim porque eu falei um português errado. Ah, alguém sorriu de mim porque eu coloquei uma palavra mal colocada. Ah, alguém... Esqueça isso, gente. Crítica vai sempre vir. O importante é você falar o que o Espírito Santo colocar na sua boca. O que o Espírito Santo colocar na sua boca. Fala, e Deus assim o honrará a cada um de nós. Nós vemos que pessoas, em meio a tudo isso, a gente vê pessoas infelizes, pessoas que não são felizes, que tendem a atacar a pessoas em evidência. Pessoas que não são felizes, pessoas que começam algo e não terminam, pessoas que fazem tudo pela metade. Então, ele sempre quer atacar, ele sempre quer criticar. Quando a gente vê pessoas que criticam, pessoas que não querem ver o bem dos outros, falando a palavra do Senhor, pessoas que só querem falar o contrário. Então, meu querido, essa pessoa, ela é pessoa amargurada, é pessoa que não serve a Deus, é pessoa que não quer fazer a obra do Senhor. As pessoas que criticam, aquele que faz, é porque ele não faz. Ele não faz e ele critica e quer que aquela pessoa também deixem de fazer a obra do Senhor. Então, tem pessoas infelizes que tendem sempre procura atacar pessoas que estão em evidência, ou seja, pessoas que estão fazendo algo para Deus. Então, a própria família de Moisés criticou Moisés. Então, gente, a própria família, os próprios parentes criticaram Moisés. Porque Moisés era essa pessoa mansa, era essa pessoa humilde, era essa pessoa que reconhecia a dependência de Deus em sua vida. Nós precisamos reconhecer a dependência de Deus em nossas vidas, todos os momentos da nossa vida. Precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus. Glórias ao nosso Deus por isso. Então, vamos observar aqui, vamos ver que tanto Moisés, tanto quanto Deus, tanto Moisés, tanto quanto o Senhor Deus nos ensina a lidar com a crítica. Nós precisamos aprender a lidar com a crítica. Muitas das vezes nós não queremos aprender e muitas das vezes a gente não age da forma correta quando somos criticados. Mas nessa manhã, Deus, o Eterno, vai nos ensinar a lidar com a crítica na pessoa de Moisés e ele mesmo, Deus nos ensinando e a gente aprendendo. Deus nos ensina e o nosso dever é aprender o que Deus nos ensina. Porque a palavra dele, ela vem de encontro comigo e com você, nos ensinando o certo. Deus, ele só ensina o certo. Deus não ensina nada errado para ninguém. É nós que vamos para os lugares errados, é nós que fazemos as coisas erradas, mas Deus, ele só ensina o certo. E na manhã desse dia, mais uma vez, ele vai nos ensinar a coisa certa. Ele vai nos ensinar a coisa certa. Tanto Deus, tanto quanto Moisés. Vai nos ensinar a coisa certa. Para nós podermos lidar com a crítica. Para nós podermos aprender a conviver com a crítica. Porque a crítica e a confrontação, elas andam juntas. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso e, em primeiro lugar, Deus em nossas vidas. Porque para nós podermos aprender a lidar com a crítica, com as confrontações, as perseguições, necessário é que Deus esteja em nossas vidas. Necessário é que nós estejamos fazendo a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Precisamos fazer a vontade de Deus. Então, primeiro, para nós aprendermos a lidar com a crítica, precisamos manter a humildade em nossas vidas. Nós precisamos ser humildes, gente. Tem pessoas em pleno século XXI que pensam que a humildade
é andar esfarrapado, é andar de qualquer jeito, é andar com uma roupa suja, é andar despenteado. Não, gente, humildade é uma coisa linda, é uma coisa que Deus coloca dentro de nós quando nós queremos, quando nós aceitamos. Então, para nós aprendermos a lidar com a crítica, Deus nos ensina a ser humilde. Ele quer que eu e você venhamos manter a humildade, Olha o versículo 3, é o primeiro que nós lemos. E era o varão Moisés muito manso. Moisés era muito humilde, era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Meu Deus, que privilégio. Moisés foi muito privilegiado por Deus. Foi escolhido desde o ventre da sua mãe para libertar aquele povo da escravidão do Egito. Gente, foi o mais manso sobre a terra que o Senhor encontrou. O mais manso que tinha na terra na época. Então, eu e você precisamos manter a humildade. Se nós não somos humildes, vamos procurar a humildade para que ela venha morar dentro de nós. Nós precisamos ser humildes. O próprio Jesus, ele falou assim, que nós precisamos ser humilde e manso de coração. Nós precisamos ser humilde e manso de coração. Precisamos ser manso. Nada de bravura, gente. Vamos ser bravo, mas no sentido espiritual de desbravar o evangelho, de pregar o evangelho da salvação, de ir para a seara do Senhor e proclamar a grandeza de Deus, falar de Jesus, falar da salvação, falar ao povo que existe um Jesus que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida e vida com abundância. Para nós aprendermos a lidar com a crítica, Deus nos ensina. Ele diz que nós precisamos ser específico sobre o assunto. Versículo 5 até o versículo 8. Vamos ler? Olha só, o 5 até o 8. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam. E eles saíram ambos. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivertes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Para nós aprendermos a lidar com a crítica, necessário é que sejamos específicos sobre o assunto. Moisés aqui, ele mesmo as pessoas criticando, mesmo seus próprios parentes criticando ele, mas ele aprendeu a lidar com a crítica. E Deus, o Eterno, falava com Moisés, chamou Moisés para falar com ele. Desceu ali na nuvem de fogo para falar com Moisés, na tenda, falar com Moisés, falar com Miriam, com Arão. Gente, que lindo. Deus falando ali com Moisés, não por palavra, não por figura, mas falando face a face, boca a boca, que nem fala aqui o versículo 8, que Deus falava com Moisés, boca a boca. Deus falava com Moisés, gente, face a face. Deus falava com Moisés de vista assim, e não por figura. Chamava, falava, explicava. Deus falava com Moisés o que ele tinha que falar com as pessoas, o que ele tinha que falar com aquele povo, para que aquele povo viesse obedecer, para que aquele povo se colocasse diante do Senhor, como deviam se colocar. Deus, ele é fiel em tudo, gente. Deus, ele ensina. É nós que erramos. Deus é grande em tudo. Nós somos pequenininhos. Então, os pequenos têm que obedecer os grandes, ou seja, o grande, o único que é grande, que é Deus. O restante tudo são muito bem pequenos. Essa humanidade é muito pequenininha, parece assim um mundo de formiguinha, trabalhando para lá e para cá, na presença de Deus. São muito pequenininha. A humanidade é muito pequena, o homem é muito pequeno. Então vamos adorar esse Deus grande, esse Deus que falava com Moisés face a face, e nessa manhã ele está dizendo para mim e para você que eu preciso ser humilde para aprender a lidar com a crítica.
Ele está dizendo que eu preciso ser específico sobre o assunto. Isto é, se eu quiser aprender a lidar com a crítica, necessário é também que eu e você venhamos expor as consequências. É necessário. Para nós aprendermos a lidar com a crítica, é necessário expor as consequências. Vamos lá, versículo 9 e o 10, olha o que diz aqui, o 9. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. Está vendo? E foi-se. Por quê? Porque criticaram. Gente, olha só, as consequências vêm. As consequências vêm. Quando as pessoas criticam Deus, criticam o servo do Senhor, as consequências vêm. E não são coisas boas. Olha o que aconteceu aqui. A ira do Senhor veio contra aquelas pessoas que criticaram. E aí se foram. Já era. Porque quem critica o povo de Deus, critica o próprio Deus. Quando Deus falou ali com Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, quando Deus falou ali com ele, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava indo, mais uma vez, para matar os cristãos. Estava contra os cristãos. E aí Deus agora fala, por que me persegue? Então, quando uma pessoa persegue, critica, confronta com os servos do Senhor, eles estão perseguindo, estão confrontando, criticando o próprio Deus. Então, as pessoas que fazem isso, a ira do Senhor se acende sobre essas pessoas. Foi o que aconteceu lá naquele dia. E Deus não mudou, gente. Deus não mudou. E Deus não vai mudar. Deus não vai mudar nos seus propósitos de forma alguma. Deus continua sendo o mesmo Deus que fez tudo no passado, ele faz hoje. Ele não muda, ele continua fazendo. Glórias a ele por isso. Aleluia. Então, gente, vamos expor as consequências, porque as consequências vêm contra aquele que critica, que confronta, que persegue o povo de Deus. Isso é muito lindo. Olha o versículo 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam. E eis que era leprosa. Está vendo, gente? Não pode criticar. Moisés foi criticado pelos seus próprios parentes. Mas veio as consequências. As consequências vêm, com certeza. Se nós quisermos aprender a lidar com a crítica, necessário é que a gente ora pelos críticos. Precisamos orar pelos críticos, aqueles que criticam, confrontam. Vamos orar e pedir, Senhor, tenha misericórdia dessa gente, tenha misericórdia dessa pessoa, Deus. Aí vamos ver aqui o versículo 12 e o 13. Olha o que diz aqui. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. E o 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Olha aqui, gente, as consequências. Mas ainda, Moisés clamou ao Senhor, dizendo, pedindo para o Senhor curar. Moisés pedindo, Senhor, cura, cura. Cura, Miriam está leprosa. Cura. Gente, Deus é muito maravilhoso. Em meio a tantas coisas, Deus ainda tem misericórdia de nós. Agora, já pensou, se Deus não tivesse misericórdia de nós, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você? Se não existisse a misericórdia de Deus. A palavra diz que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia. Quando nós estamos fazendo qualquer coisa errada, gente, vem as consequências. Mas a misericórdia de Deus também vem se nós pedirmos com fé, com muita fé. E precisamos ter fé, porque diz a palavra de Deus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Nós precisamos ter muita fé. Para nós aprendermos a lidar com as críticas, necessário é restaurar quando for apropriado. Eita, glória. Olha o versículo 14. Olha o que diz o 14 aqui. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolha. Olha só, gente. Olha o que
que a palavra diz aqui. Olha o que a palavra diz para nós. O Senhor aqui falando, aí disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, você não ficaria envergonhada por 7 dias? Então você vai ficar 7 dias afastada do arraial. Por quê? Porque você criticou, e então veio as consequências, e agora você está leprosa. Leprosa. Hoje, quando nós falamos da lepra, nós não falamos de uma lepra física, mas falamos da lepra espiritual. Da lepra espiritual, que é muito pior do que uma lepra física, porque a lepra física na pele do ser humano, ela é uma coisa física. Agora, o espiritual, gente, é complicado. Então, nós precisamos estar com saúde, espiritualmente falando. E para nós estarmos com saúde, necessário é que nós venhamos a reparar a nós mesmos, a nossa vida como está diante de Deus. E precisamos restaurar quando for apropriado. E aqui foi necessário. Então, Moisés, ele começou a clamar a Deus e dizendo: Senhor, cura. Olha o que ele falou aqui. Senhor, cura. Deus, eu rogo-te, cures. Cure a minha irmã, cure Miriam. Ela está leprosa. Ela vai ficar afastada agora por 7 dias. Mas, Senhor, cura. Isso é lindo, gente. Cura. Ele clamou dizendo: cura. E aqui o Senhor diz a Moisés: se o seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, depois a recolha. Então Miriam ficou afastada do arraial por 7 dias. Isso são as consequências daqueles que criticam, daqueles que confrontam, daqueles que perseguem o povo de Deus. As consequências vêm, gente. Não tem como não vir. As consequências vêm. Então é muito bom quando eu e você pensamos nas consequências. É bom quando nós pensamos nas consequências antes de fazermos algo. Quando nós fazemos algo para Deus, vem as coisas boas para nós. Quando nós fazemos de ruim, vem as coisas ruins. Isso é a lei da semeadura. Quem planta coisas boas, colhe coisas boas. Quem plantam coisas ruins, vão colher automaticamente coisas ruins. Então vamos tentar sempre plantar coisas boas. E observando aqui a palavra do Senhor, a gente vê que tem 10 maneiras. 10 maneiras com as quais o servo do Senhor deve lidar com a crítica. 10 maneiras. Nós vemos aqui o que Deus nos ensina para lidar com a crítica. O que Deus nos ensina para lidar com a crítica? Primeiro, Deus quer que sejamos humildes para aprendermos a lidar com a crítica. Deus quer que sejamos honestos para podermos lidar com a crítica. Deus quer que nós sejamos específicos sobre o assunto para podermos lidar com a crítica. Deus quer que nós exponhamos as consequências para podermos lidar com a crítica. Deus quer que nós, eu e você, viemos a orar pelos críticos, igual Moisés orou por Miriam, que criticou e ficou leprosa. Moisés orou e ela recebeu a cura, mas ficou afastada do arraial por 7 dias. Devemos restaurar quando for apropriado. Restaurar. Moisés orou pedindo aí a restauração de Miriam, a cura. E agora vamos ver 10 maneiras. 10 maneiras que nós precisamos, servo de Deus precisa, para lidar com a crítica. Primeiro, eu e você precisamos compreender a diferença entre críticas construtivas e críticas destrutivas. Agora, vem a interrogação para nós. Quem é beneficiado? É a crítica construtiva ou a crítica destrutiva? Com certeza aqui a crítica construtiva, porque a crítica destrutiva vem para destruir. Mas nós precisamos estar arraigados em Deus para podermos ter essa convicção e compreender a diferença entre uma crítica construtiva e uma crítica destrutiva. Essa é uma das razões
pela qual nós devemos aprender. Nós devemos aprender. São 10 razões, aqui nós vimos uma. Razão para poder lidar com as críticas. Gente, a palavra de Deus, ela ensina, é nós que erramos. A palavra diz assim, erreis porque não examinas as escrituras. Isso é verdade. Eu erro porque eu não examino direito. Você também erra. Gente, não adianta nós queremos ser melhores, que isso não existe. Eu prego a palavra, prego. Você prega também. Mas a gente erra. Não existe ser humano na terra que não erre. Todos nós erramos, gente. É por isso que nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, para podermos percorrer, andar nesse mundo e termos a misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, a primeira razão para nós aprendermos a lidar com a crítica. Primeiro, nós vimos 6 razões lá que Deus nos ensinou. Deus e Moisés nos ensinou a lidar com a crítica. Agora, a gente vê aqui 10 razões que o servo de Deus, o homem e a mulher de Deus, o líder, deve lidar com a crítica. Compreender a diferença entre a crítica construtiva e destrutiva. E segundo, não se levar a sério demais, mas levar a Deus. Porque Deus é sério em seus propósitos. Deus não brinca. Deus não é Deus de brincadeira. Tem pessoas que levam a si mesma a sério, a si. Sério demais, a si e não a Deus. Tem pessoas que idolatram a si mesmo, gente. Acredita isso? Tem pessoas que idolatram a si mesmo. Tem pessoas que quando ele prega aquela pregação bonita, as palavras portuguesas ali, o português bem colocado, ele vai depois ouvir a palavra e ele se gloria em si mesmo. Ele se gloria em si. A palavra do Senhor diz que nós não temos que nos gloriar em nós, mas nos gloriar em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas tem pessoas que se gloriam em si. E a palavra aqui está dizendo que eu não tenho que levar a sério demais a mim mesmo, mas sim levar a sério a Deus, levar a sério a obra do Senhor, levar a sério, gente, a palavra de Deus. Porque Deus não é Deus de brincadeira, Deus não brinca com ninguém. Deus, ele é sério em seus propósitos. Glórias a ele por isso, porque se ele não fosse sério em seus propósitos, nós estávamos também todos acabados. Essa humanidade estava destruída se Deus não levasse a sério os seus propósitos. Mas Deus, ele leva a sério os seus propósitos. Então, é muito melhor eu levar a sério os propósitos, levar a sério a Deus, a palavra, a obra do Senhor, do que a mim mesmo, porque eu não sou nada, Deus que é na minha vida. Você também não é nada, meu querido, é Deus na sua vida. Se não for Deus na sua vida, meu querido, você não é nada. Nós não somos nada sem Deus. É que nem tem um louvor lindo que ele diz assim, que o homem sem Deus é como uma folha seca jogada no chão. Uma folha seca, que o vento leva para lá e para cá, ele não tem domínio sobre si. Que lindo, né, gente, essa palavra de Deus hoje para o nosso coração. Não devemos levar a sério demais a nós mesmos, mas levar a sério a Deus, ao Senhor, ao Eterno. Porque Deus é sério em seus propósitos. Glória a Deus por isso. A terceira razão aqui, gente, para nós lidarmos, terceira maneira que nós temos aqui, para lidarmos com a crítica. Ah, meu querido, se você for ficar chateado com crítica, você vai morrer. É 24 horas o povo de Deus sendo criticado. A obra que a gente faz para Deus, o povo critica, o povo fala. Gente, larga isso de mão. Afinal de contas, você tem compromisso com Deus ou com o homem? Afinal de contas, você tem compromisso com Deus ou com o homem, gente? O povo é falho, o povo critica mesmo. Deixa criticar, não importa. Vamos aqui, seguir em frente. Olha só, a terceira maneira aqui. Nós devemos olhar além da crítica e ver o crítico. Nós devemos olhar além da crítica e ver o crítico. Porque o crítico, ele precisa de nós em nossas orações. Nós precisamos orar pelos críticos. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Orar pelos críticos. Então, vamos olhar além da crítica e ver o crítico. Ver essa pessoa que criticou. E vamos orar por ele. Vamos dizer, Senhor, tem misericórdia dessa vida, tem misericórdia dessa alma, tem misericórdia dessa pessoa, Pai, que não sabe nem o que faz, não sabe nem o que está dizendo.
Meu Deus de glória, santo, fiel, rei de Israel. Vamos olhar além da crítica. Você respeita o crítico? Qual a necessidade que ele apresenta? O crítico. Ele apresenta a necessidade, sabe de quê, gente? De palavra. De palavra. Se ele critica, é porque ele ainda não entendeu a palavra. Não vamos criticar as pessoas, pelo contrário, vamos fazer a obra do Senhor. Gente, está chegando a reta final. Jesus está voltando. E mesmo se eu e você, se nós não formos no arrebatamento, gente, mas a gente vai sair um dia dessa terra. Ninguém vai viver para sempre nessa terra. E nós precisamos estar fazendo alguma coisa para estarmos preparados para o último dia da nossa vida aqui, né? Então é muito bom quando eu e você vivemos nesse mundo e cada minutinho a gente viver como os últimos milésimos de segundo da nossa vida. A gente está sempre preparado, gente. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. A quarta maneira, gente, para nós aprendermos a lidar com a crítica. Como nós devemos lidar com a crítica? A quarta maneira é preservar sua própria atitude. Olha só, preservar a sua própria atitude. Eu preciso preservar a minha e você precisa preservar a sua. Preservar a sua própria atitude de frente do crítico. Preservar, gente. Viver em perseverança. Eu sempre falo que a perseverança é a ornamentação do cristão. Quantas e quantas vezes a gente vai fazer uma festa, qualquer coisa a gente vai fazer, a gente quer fazer aquela ornamentação, fazer tudo bonito, coloca um jarro ali, coloca flores para o outro lado, uma cortina e tal, e etc, e etc. Mas nós também precisamos dessa ornamentação. E a ornamentação do cristão é a perseverança, gente. Todos os dias, perseverar todos os dias na palavra, perseverar todos os dias na palavra, essa é a ornamentação. Precisamos estar ornamentados todos os dias da palavra de Deus em nós. Que lindo isso, né, gente? Coisa bonita isso. Preservar a sua própria atitude de frente ao crítico. Não ficar defensivo. Permanecer objetivo. É isso que a palavra diz. Nós não devemos ficar aqui na defensiva. Não devemos ficar na defensiva. Mas devemos permanecer objetivo. Permanecer naquilo que nós queremos e naquilo que Deus quer de nós. Mesmo, gente, mesmo que seja de câmera lenta. Tem pessoas que eles querem fazer as coisas no repente. Não. Eu sempre observo Jesus, quando ele estava saindo em direção ao Calvário para ser crucificado. Jesus em nenhum momento teve pressa, porque ele sabia que ele ia chegar lá. Ele sabia que ele ia chegar. Então, gente, vamos fazer a obra do Senhor. Fazer, não precisa correr. É fazer, é não parar de fazer. Não precisa. Vamos, gente, mesmo que seja câmera lenta, os críticos vão criticar nós. Quantas e quantas vezes nós começamos a construir uma congregação e demora para terminar. E aí os críticos começam a criticar, mas a gente não parou. A gente está fazendo. Agora, o que eu não posso, o que você não pode, é parar de fazer. Nós não podemos parar. Vamos continuar fazendo. E os críticos vêm e criticam, e fala isso, e fala aquilo. Continue fazendo, não pare. Não pare. Vamos continuar no nosso objetivo, naquilo que Deus tem colocado em nós, na confiança. Deus confiou em mim, confiou em você, para transmitir as boas novas de salvação. Glórias ao Pai por isso. Aleluia. Para nós aprendermos a lidar com a crítica, tem mais uma maneira. Reconhecer que pessoas boas são criticadas. Pessoas boas são criticadas. Jesus, gente, não vamos lá, não vamos falar de Paulo, não vamos falar de Tiago, não vamos falar de Pedro, vamos falar de Jesus, que não tinha defeito. Jesus que era puro, Jesus que não pecou e foi criticado. Chegou ao ponto de ser morto. Certo é que isso era isso era o propósito de Deus. Era que ele morresse para nos dar a vida eterna. Mas o homem não sabia disso. Quem sabia era Deus. Deus que colocou, Deus que enviou seu filho para morrer por nós. Então, pessoas boas. A gente precisa reconhecer que pessoas boas são criticadas. E nós não devemos nos exaltar. Deixa que Deus nos exalta. Gente, quantas pessoas estão inchadão. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós.
Vamos reconhecer, gente, que nós erramos. E não vamos nos exaltar. Pessoas se exaltam, pessoas querem ser melhor que os outros. Gente, não existe na matéria alguém melhor que os outros. Nós só vivemos pela graça de Deus. Se nós pregamos, a palavra de Deus não é nossa. Não é nossa. Por que que eu vou me exaltar naquilo que não é meu? Eu me exalto em Cristo Jesus, o meu Senhor, e falo debaixo da cruz de Cristo. Não devemos nos exaltar. Se nós nos exaltarmos, nós vamos ser humilhados. É isso que diz a palavra. Aquele que se exalta será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Então vamos deixar que Deus nos exalta na hora certa. Coceira na garganta. É Deus quem exalta a gente. Então deixa Deus fazer, não faça você. A sexta maneira. Coça na garganta. A sexta maneira. Nós precisamos nos conservar física e espiritualmente em forma. Nós precisamos nos conservar em forma. Espiritualmente falando e fisicamente. Em forma. O esgotamento, ele distorce a nossa perspectiva. Então, por isso que nós temos que nos conservar fisicamente e espiritualmente em forma. Para que o esgotamento não venha fazer parte de nós e nós venhamos nos enfraquecermos. Mas Deus é forte em nossas vidas. Essa é a sexta maneira. A sétima maneira que Deus coloca diante de nós para nós lidarmos com a crítica é não ver apenas a crítica, mas ver a multidão. Não ver apenas a crítica, mas ver a multidão. Ver as pessoas que precisam ouvir a palavra. Às vezes, por uma crítica, nós deixamos de falar a palavra de Deus. E não é isso que o Senhor quer de mim, e não é isso que o Senhor quer de você. O que Deus quer é que nós vejamos muito além a multidão que está precisando de Deus. A multidão que está indo para o abismo, morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Então vamos olhar muito além da crítica. E vamos olhar a multidão. As pessoas que precisam de Deus. A oitava maneira pela qual eu e você precisamos para aprender a lidarmos com a crítica. É dar tempo para provar que o crítico está errado. Precisamos ser suficientemente maduro para ser paciente. Se nós não formos suficientemente maduros na fé, nós não vamos ser pacientes. Nós vamos começar a querer ir na guerra, às vezes até forças físicas, mas não é isso que Deus quer. A nona forma ou maneira pela qual eu e você devemos trazer para nós, para aprendermos a lidar com a crítica. Nós devemos associar, olha que lindo, nós devemos associar com pessoas de fé. Sabe, Salomão, ele ensina para nós assim. Ele fala que nós temos que andar com pessoas sábias para sermos sábios. Temos que andar com pessoas que tenham testemunhos para aprendermos também a ser um testemunho de Deus aqui na terra. E hoje a palavra está dizendo que eu e você precisamos nos associarmos com pessoas de fé, pessoas que têm fé, pessoas otimistas. Nós temos que passar a maioria do nosso tempo com pessoas otimistas. Pensa na coisa ruim quando você é otimista, que você está aí do teu lado com pessoas pessimistas, pessoas que só colocam para baixo, pessoas que só querem ver as coisas destruídas. Você chega tão feliz falando uma coisa bem legal, dando uma ideia maravilhosa, e aí as pessoas começam a te deixar lá embaixo, pessoas sem fé. Mas a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu e você precisamos lidarmos com pessoas de fé.
passarmos o nosso tempo com pessoas otimistas. A 10ª e última maneira para aprendermos a lidar com a crítica. Devemos nos concentrar na missão. Nos concentrar na missão, naquilo que Deus disponibilizou a nós. Transformar os nossos erros em coisas boas, em bênção. Focar. Devemos focar só naquilo que queremos, naquilo que Deus nos proporcionou. Gente, que coisa linda, Deus nos ensinando nessa manhã. Vamos aprender com a palavra do Senhor. Não vamos olhar a crítica, mas vamos olhar o crítico que precisa de nós, das nossas orações, da palavra de Deus. Nesta manhã, meu querido e minha querida, olhem, concentre-se na sua missão, naquilo que Deus colocou diante de você. Eu não estou nem um pouco preocupada com as pessoas que me criticam, com as pessoas que criticam a obra que fazemos para Deus. Eu não estou nem um pouco preocupada com isso, gente. Eu estou preocupada com a missão, com aquilo que Deus colocou diante de mim para que eu venha fazer. Porque eu não posso me apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Vamos continuar fazendo, gente, não vamos parar. Eu me coloquei diante da obra do Senhor, eu acho que eu tinha desde criança na igreja. E eu comecei a falar a palavra de Deus, comecei a me colocar na obra do Senhor. Deus me colocou, eu tinha uns 14, 15 anos, e até hoje eu nunca parei. Mesmo em câmera lenta, eu não estou preocupada, que eu não posso parar. Uma hora nós vamos chegar lá diante do Senhor e vamos prestar conta. Deus vai prestar conta conosco. E vai dar a cada um de nós, segundo aquilo que temos feito. É isso que Deus fala na sua palavra. Ele diz que vai dar a cada um de nós o nosso galardão. Ele diz, o meu galardão está comigo, eu vou dar a cada um de vocês segundo as suas obras. Nós não podemos parar de forma alguma, gente. Mesmo que as críticas venham, mesmo que alguém critique, deixe criticar. A palavra do Senhor veio de encontro para nós nesta manhã, dizendo que a crítica e a confrontação, elas andam juntas, mas nós não devemos importar com isso, não. Vamos nos agarrar em Deus e deixa quem quiser criticar e vamos ficar firmes aqui. O nosso foco é Cristo. Aqui, ó, a nossa missão. Então, na manhã desse dia, meu querido, vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Ele por essa palavra que Ele trouxe para o meu e o seu coração na manhã desse dia, nos conscientizando de que as críticas estão sempre, sempre ao nosso lado. Eu vou dizer ao nosso lado, na nossa frente, não, na nossa frente está Cristo. Ao nosso lado, nossa esquerda, nossa direita, estamos rodeados de críticas, de crítica, de confrontações, de perseguições, mas vamos focar aqui. O nosso foco é Cristo. A nossa missão aqui, para não chegarmos diante do Senhor com as mãos vazias. Tem um hino da harpa cristã que ele é lindo, que ele fala assim, posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Se nós formos nos importar com os críticos, nós vamos parar. Nós vamos parar de falar a palavra, nós vamos parar de ganhar almas, de ganhar pessoas para o reino de Deus. Então não vamos importar com crítica, não, deixa isso para lá. E vamos aqui no nosso focar naquilo que o Senhor tem dado a nós, tem responsabilizado a nós, que é falar o Evangelho de Cristo. Então, na manhã desse dia, bom dia para o irmão Rafael, bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você. Bom dia para o irmão Fleury. Lourenço, errei teu nome. Que Deus possa abençoar você, meu querido. Bom diazão especial. Você tem um final de semana abençoado, cheio de muitas bênçãos do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra. Na manhã desse dia eu te agradeço por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. E eu peço a Ti, permaneça conosco nas nossas vidas, nos abençoando, nos dando graça, nos afastando de todos os males, nos protegendo a nós e a nossa família e toda a nossa parentela. Os nossos irmãos, Senhor, que apoiam o Projeto Live na minha casa. Entre com providência nos lares, abençoando e trazendo alegria aos seus corações a cada manhã. E assim permaneça conosco, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que não venhamos olhar as críticas, mas que venhamos olhar para o nosso Deus eterno que está conosco nesta guerra, que não abandona ninguém. Gente, não abandona ninguém. Deus jamais abandona o seu filho. Então, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos estar aqui no domingão. Deus abençoe vocês, gente. Um abraço e a paz do Senhor Jesus.